Paz e graça, gente. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um devocional. Glória a Deus, né? Que bênção que é. E se você está participando a primeira vez, se inscreve, se junta a gente aí para fazer devocional, criar esse hábito todos os dias, para a gente orar também, que é uma bênção. Você vai ser muito, muito abençoado, abençoada, tá bom? Então, hoje, para começar, nós temos aqui um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 11, é o verso 4, que diz assim: Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aleluia, glória a Deus. Gente, o autor hoje dá o título da mensagem de A Motivação Correta. Olha aí, que bacana, né? A gente precisa ter a motivação, né? Mas tem que ser na coisa correta, para a gente não perder tempo com o que não deve ou com o que está fora do nosso propósito, né? Então, de fato, a nossa motivação ela precisa ser correta, tá alinhada com os planos de Deus, né? Essa passagem aqui, esse versículo, fala da história da construção da Torre de Babel, né? E muito isso aqui demonstra claramente o quanto era importante ser, ter fama, ter sucesso e ter poder, né? Então, a gente vê muito claramente isso nessa passagem da Torre de Babel, porém, a gente sabe que isso se estende até os dias de hoje, né? As pessoas, é uma luta incansável e insaciável pelo poder, né? É algo que chega assim, dá dó do ser humano. A ânsia pelo poder, por dominar, por estar exposto, né? Ter a fama, enfim. Só que esse não é o nosso objetivo aqui, né? A única coisa, a única pessoa que precisa ser exaltada é Jesus, né? É ele que tem que aparecer e não a gente, entende? Então, muitas vezes, as pessoas, até um simples comentário, um agradecimento que fazem nos vídeos, eu digo, toda honra, toda glória a Jesus, né? Ele usa a gente para transmitir a palavra, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente começa falando de uma coisa e quando vê está falando de outra totalmente diferente, mas a gente vai sendo guiado para ministrar a palavra, para pregar o evangelho, né? Então, gente, o nosso foco, o nosso objetivo é exaltar a Deus, a Jesus, e não a gente se promover, né, com isso. Claro que tem situações que a gente, infelizmente, nitidamente consegue observar, né? Que as pessoas estão tentando se promover, né, através da palavra. E é triste de ver isso. Em toda religião a gente encontra isso, né? A religião é de homens, né? A gente precisa estar focado, baseado na palavra de Deus, se está correta ou não, né? Para a gente estar dando atenção àquilo ali e dizendo amém. A gente deve ter muito cuidado com isso, não é verdade? Então, o nosso foco em Jesus é a nossa motivação correta. Se você estiver assim, muito empolgado por uma coisa, querendo fazer e acontecer, procura se perguntar, é por Jesus? Isso vai exaltar a Deus? Isso vai edificar o reino? Será que vai? E aí você começa a examinar se vale a pena ou não. Muitas vezes você vai se frustrar, porque você não vai ver Deus naquilo.
você vai entender com essa pergunta que aquilo é uma mera vontade sua, que Deus não está naquilo ali. Você pode conseguir? Pode, mas Deus não vai estar naquilo ali, você vai estar fazendo só, né? Porque não é plano de Deus, nem é para edificar o reino, fica aquela coisa meio que sem sentido, só para satisfação do ser humano mesmo, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso e saber dosar também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então isso tem que estar muito equilibrado. A gente não pode ser só carne, não pode ser só espírito, não deve agir sempre pelas emoções, né? É bem difícil a gente equilibrar isso, mas a gente precisa para ter uma vida melhor em todos os sentidos. Uma vida mais saudável para o nosso corpo, uma vida de alegria, de paz para a nossa mente. E uma vida espiritual plena. Viver a vida espiritual também, né? A gente ter aquele nosso tempo de oração. Então, isso tudo, no final das contas, precisa estar alinhado com o propósito de Deus e a gente estando com a motivação correta, né? Receber as direções do Espírito Santo, discernir elas e estar alinhado em equilíbrio dessas três coisas. Então, muito a gente busca por tudo na vida com a intenção de nos satisfazer e muitas vezes a gente nem se dá conta, mas a gente pode sim estar sendo muito espiritual, esquecendo de cuidar da saúde. Ah, mas eu só vivo na presença de Deus. Ah, mas Deus te fez um ser humano, né? Você tem que cuidar da sua saúde também, de que adianta? Então, por isso, a necessidade de olhar para as três coisas. E a gente está alinhado com o propósito, né? A gente não pode estar olhando para o resultado somente, para os finalmente, como se diz, e não olhar o propósito. Será? Será que isso está de acordo com o propósito? Será que eu estou cumprindo aí o plano de Deus? Não estou querendo ver lá aquele resultado lá na frente? Né? Então, essa é uma reflexão assim, valiosíssima que a gente precisa fazer vez em quando. Porque para a gente desalinhar, desequilibrar isso aí é muito fácil. E o pior de tudo é que, além de ser fácil, a gente não se dá conta quando a gente está desequilibrando isso. Quando a gente está se dedicando muito a uma coisa e deixando as outras. A gente não percebe. Quando vê, a gente já está envolvido. Já está fazendo, né, errado, sem a motivação correta, né? E muitas vezes, se a gente tiver ido muito longe já, fica difícil de voltar, né? É que nem quando a gente erra um caminho, né? Quanto mais longe a gente for, mais difícil é para voltar. Então, pegou o trem errado, assim que perceber, já desce na próxima estação e volta para tomar o rumo certo. Né, gente? Então, fica aí essa reflexão para vocês, porque a gente tem que ter em mente que o objetivo principal é honrar a Deus. A base de tudo. É honrar a Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Então, a gente tem que honrar. A gente precisa adorar a Deus em qualquer circunstância. A gente precisa adorar. A gente precisa agradecer por qualquer coisa. A gente precisa agradecer por acordar. Quando a gente está dormindo, a nossa alma não está consciente. E Deus te traz a consciência todos os dias. Já pensou? Que bênção? Tem gente que vai dormir e não acorda mais. Mas se Deus está te acordando todos os dias, trazendo sua alma à consciência todos os dias,
Ele tem um propósito com a sua vida. Então, por pior que seja, a gente tem um propósito de estar passando o que está passando. E Deus não vai querer destruir, né? Ele tem um plano. Não é plano dele nos destruir. Não é plano dele a gente sofrer o resto da vida. Não. Então, eu deixo essa mensagem com vocês. Reflitam sobre isso. Se perguntem isso diariamente ou de tempos em tempos. Depende da situação que você está passando. Mas se questione sobre isso. Sobre a sua motivação. Seu objetivo. Se ele está correto ou não. Amém, gente? É isso aí. Ele deixa essa frase, olha, as pessoas são abençoadas por meio da nossa vida, pois somos instrumentos. Exatamente. Todos nós, não só quem está aqui exposto na internet, sendo instrumento para levar a palavra. Não. A sua história já é um instrumento, já é um testemunho que vai impactar, influenciar vidas. Então, a gente acha que não, mas tem pessoas nos observando, seguindo o nosso exemplo, nosso testemunho. Tem pessoas que dizem, eu me inspirei naquilo que você falou. Eu também passei aquilo que você passou. Aquilo me motivou para eu sair da depressão, eu me levantar, sabe? E a gente nem, puxa, a pessoa estava observando. E é uma bênção, porque a gente, nesse momento de que a gente ouve, a gente diz, Deus me usou para alcançar essa vida, sabe? Que podia se perder, né? Então, todos nós temos a nossa missão aqui, e somos testemunhos vivos. Glória a Deus, né? É isso, gente. Ele recomenda aqui a leitura do capítulo 2 de Atos, tá bom? Pra gente meditar mais na palavra. Já deixou sua curtida, seu amém nos comentários e enviou o vídeo? Faz isso então. Você tem que evangelizar, né? Ou então você vem para a internet também pregar a palavra. Muita gente precisa, né? A gente está aí às portas, Jesus voltando, gente. Precisamos alcançar as nações. Amém? É isso aí. Vamos orar então? Pai, Tu és o amado da nossa alma, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Que bênção, Senhor, que bênção. Nós Te glorificamos, Pai. Tu és o nosso amado. Nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Só Tu és Deus, o único, digno de toda a honra, glória e louvor, Pai. Senhor, vem perdoando nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor, nossas faltas contigo, Pai. Vem, Senhor, nos mostrando onde podemos melhorar, onde poderemos corrigir esses erros, Pai. Em nome de Jesus, que não nos falte a Tua misericórdia em nossa vida, porque nós não merecemos, Senhor, nós sabemos, mas a Tua graça nos basta. A Tua graça sobre nós, o Teu poder tocando nossa vida, nos provê de tudo que possamos precisar aqui nessa terra. Senhor, vem nos dando livramento de todo o mal, que caia por terra toda enfermidade diante do nome de Jesus, Pai. Que toda inflamação, infecção, toda dor se renda agora ao nome de Jesus. Não há mal que possa prevalecer ou prosperar diante do Teu nome, Jesus. Senhor, vem nos abençoando com ânimo novo, Senhor, com alegria, com a Tua paz, o Teu amor, que possamos estar, Senhor, com a motivação correta, como disse a palavra, para que possamos estar dentro dos Teus planos, sem nos desviarmos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso aí. Não esqueçam, orem por Israel, orem por Jerusalém, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Muitos, 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 muitos estão precisando em países, em nações que desprezam, não recebem, não aceitam o Evangelho de Cristo. Nós, como igreja, somos intercessores. Amém?
Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.